Bom, pessoal, acho que nós tivemos aí um mergulho bem profundo no que é essa vida mesmo nossa aqui, sobre tudo que nós devemos fazer. E uma questão fundamental, né, que foi colocada, que é o despertar. Pegando uma analogia daqui do dia a dia mesmo, despertar pela manhã, que todos nós temos, e às vezes as pessoas colocam o despertador para despertar às 6 horas da manhã, aí o despertador toca, mas ele quer acordar às 6h15 ou às 6h30. Aí ele vai lá e só bate a mão no relógio, no despertador, e deixa seguir. Eu achei muito apropriado também para o que nós ouvimos aqui, e o que acontece com a nossa vida. É que nós já entendemos o que é o despertar, nós sabemos que precisamos despertar, mas estamos ainda batendo a mão no despertador, deixando ele para depois. Né? E o interessante é que, se a gente avaliar o tempo para esse despertar, uma questão mais emocional, psicológica e emocional, até os 10 anos nós não temos ainda o conhecimento ainda das coisas, não temos ainda a capacidade de interpretação, e aí, portanto, nós somos ainda tipo folha de bananeira, né? Não é para onde o vento toca. Ou seja, até aí nós não despertamos. Depois veio o primeiro momento ali da adolescência, que nos envolvemos com tantas descobertas, com as incertezas, o que é ser adulto, né, que é uma das questões que nos trazem bastante dificuldade, problemas, que até os 15 anos, né? Aí depois, quando tem a festa dos 15, meio que às vezes abrochado. Muitos querem se tornar adultos, mas não querem deixar os benefícios da adolescência, da criança, e aí o tempo passa. E de repente chega lá nos 20, que começa, ainda não tem maturidade emocional, mas ainda está numa dependência muito grande, tanto emocional como financeira, dos pais. E aí sim começa, de repente, aquele se desperta um pouco mais a entrar na busca de uma independência. E um dos fatores, talvez, que o Dr. Carlos colocou muito bem, que nós, às vezes, não construímos, né, porque isso é uma construção ao longo da vida, a independência emocional e espiritual. E não pode dar nada. Nós focamos muito na dependência financeira, como se a dependência financeira fosse a base de tudo, mas não é verdade. E a gente sabe disso, porque a dependência financeira, ou a independência financeira, ela coloca a pessoa no patamar de não depender de alguma coisa material. Mas ele pode ter mais dificuldade porque ele não conseguiu entender ou construir essa maturidade emocional e espiritual. Porque a única liberdade mesmo para valer é mental. Nós às vezes lamentamos muito a questão da liberdade, e aí se a gente pensar que quando nós assumimos a liberdade, nós também trazemos junto responsabilidade. E a responsabilidade sempre pesa. Daí, às vezes, nós não queremos assumir a responsabilidade. O Eric Fromm diz que para você amar, você tem que conhecer, você tem que cuidar, você tem que respeitar e você tem que responsabilizar. Ou seja, se nós seguirmos o que o Cristo nos ensinou, que amar a Deus por todas as coisas e a nós como outro, para que nós possamos nos amar, nós precisamos, acima de tudo, cuidar, conhecer, respeitar, e o outro? Responsabilizar. E aí, quando nós pensamos em responsabilidade, significa que nós, até uma certa idade, nós precisamos cuidar dos nossos pais. Depois,
Por mais que os pais tentem cuidar e ainda cuidam, eles não alcançam mais, porque há uma dependência já. Pode não ter uma dependência emocional total, mas ela já existe. E se nós não nos conhecermos, e não nos conhecemos se não for pela busca do conhecimento, literalmente a leitura, o olhar para dentro, porque sempre quando nós lemos alguma coisa, nós nos deparamos com aquilo que falta em nós, ou sobra, né? E aí nós paramos a leitura. Quando nós começamos a ler algo que nos incomoda muito, aí nós paramos, nós simplesmente abandonamos a possibilidade de superar. Nós precisamos ir naquilo que dói, porque é da dor que há a libertação. Não tem outro caminho se não for pela dor. Toda a evolução dói. O nascimento dói. Freud diz que o nascimento é trauma irrecuperável, do ponto de vista nosso emocional. Porque nós perdemos o conforto, nós perdemos o ambiente tranquilo, que nós recebemos tudo, né? E depois de nascer é bastante doloroso. Se nós nos planejarmos para nascer, na verdade, essa é uma questão que acontece com muita frequência das pessoas do nascimento. Emocionalmente, elas, mesmo adultas, porque as memórias não envelhecem, elas continuam sofrendo os mesmos problemas que ainda não entenderam que estão lá distantes. Até o livro da Joana de Anjos, a vida e alguma coisa mais do título, né? Eu estou lendo, mas eu termino assim, não decorando o texto, né? Eu terminei. Na verdade, eu tinha chamado para vir fazer o fechamento de um, que é a Espero que Seja Feliz. Aí eu li ele em tempo recorde, depois eu li um outro, Momentos de Consciência, e agora eu estou lendo Vida, que eu quero fechar a coleção toda, de preferência ainda. Eu acho que esse ano eu consigo fechar toda a coleção, e mais alguma coisa. Então, o conhecimento, ele vai gerar, sempre todas as etapas da vida geram sofrimento, são sacrifícios. O cuidado nosso que nós precisamos ter é cuidado do espírito, mas esse a gente não vê, é cuidado da mente, que também a gente acha que não existe, e o cuidado do físico, que a gente percebe e a gente sente ele. Mas a densidade nossa, o maior peso que nós temos do físico, é exatamente aquela questão, porque depois dos 10 anos, nós entramos numa curva para morte. Quando tomamos consciência, a partir dos 10, porque até os 10 nós não temos consciência do que é a morte ainda, não temos entendimento, pode até a criança saber, morreu, a pessoa desencarnou, fez isso, aconteceu, mas ela não tem consciência. Quando nós passamos a ter consciência, nós nos desprendemos de todas as coisas boas que a vida pós, que é a continuidade da vida, e aí nos desprendemos da morte. E aí, junto com ela, vem a doença, que são os medos que nós estamos o tempo todo tentando combater, a doença, a morte, a pobreza, a perda do amor de alguém, a parte da crítica. Nós estamos sempre armados, permanentemente armados, com medo de que os outros manifestem algo que nós já achamos que somos, ou que achamos que não somos, que é pior ainda, porque nós às vezes não valorizamos o que nós já temos, o conhecimento, capacidade de realizar, capacidade de interagir, o próprio ser. Nós nos prendemos muito no ter e esquecemos o ser. O ser é sempre, o ser é permanente. O ser vai ser sempre. É o sou, eu sou. É o sou de Deus. Então, eu sou, ele precisa ser reforçado todos os dias, todos os momentos. E as dificuldades que nós temos, e que todos nós vamos ter, e já tivemos, mas se nós pararmos aqui para avaliar, as dificuldades que todos nós já vivemos, elas foram matéria-prima do nosso crescimento. E por que ficar preso nelas?
Quando nós ficamos olhando no retrovisor, o tempo todo estamos dirigindo, o que acontece? Bate o carro. Bate o carro. Bate o carro? Eu bati. Sim, olhando no retrovisor. Nós precisamos olhar no retrovisor muito rápido para depois ir olhar para frente. Eu tinha uma informação que os psiquiatras passam, que nós temos aproximadamente 120 mil pensamentos por dia. Aí no livro Vida, né, que eu li essa semana, acho que foi antes de ontem, Joana Diane fala que é 60 mil, mas é só metade do outro, né, que se a gente dividir isso aí pelo número de horas que nós temos, imagine a quantidade de pensamentos que nós temos, e se nós não governarmos os nossos pensamentos, que eles são conexão com o mundo espiritual, com o mundo, o alto e o baixo, dependendo da vibração que nós estamos, nós vamos estar com aquela mala sobrecarregada. Quando eu comecei na minha atividade, na área de segurança, eu fiz um curso e dentro tinha uma disciplina que era Psicologia do Trabalho. E eu me lembro até hoje que a professora ela falou que quando nós fôssemos para o trabalho, a gente pegava uma mala da família e chegava na empresa, deixava a mala da família e pegava a mala da empresa. E aí você tinha que largar a família mala ou a mala da família. Tem que misturar, às vezes misturar, né? Mas depois eu fui percebendo, na medida que eu fui estudando, que essas malas, elas não existem. Elas estão na nossa mente, né, como Paulo falou. E elas não são necessárias. E elas são desnecessárias. E ao mesmo tempo são parte de nós. Nós não podemos recriminar o que nós somos, porque senão nós ficamos presos ao negativo. E nós não podemos transformar em anjo, que também não somos. Mas nós precisamos viver a realidade presente como ela aparece. E para viver a realidade presente como ela aparece, nós precisamos ter coragem. E precisamos também fazer sacrifícios, porque as portas largas, né, que Cristo falou, elas são muito mais fáceis. É muito melhor ficar em casa assistindo TV, daqui a pouco o jogo, um filme. Nós falamos em jogo, não? Esquece o jogo. Esquece o time. Qual que é o seu time? Aqui, Vila. Vila? Ou seja, é muito mais tranquilo do que vir dirigindo, vir até aqui, ouvir, falar, nossa, está repetido isso. Mas a excelência, ela não existe sem a repetição. Não há excelência sem repetição. Nós não podemos deixar de ver, rever e começar a praticar o tempo todo. Se nós analisarmos o quanto é interessante uma orquestra, por exemplo, nós erramos muito porque não nos preocupamos com o que nós estamos fazendo. Né? Nós já achamos que sabemos tudo, não precisamos autorizar, nós já achamos que amamos suficientemente, não precisamos nem questionar o nosso amor, nem por nós, nem pelos outros. E uma orquestra ela vai fazer uma apresentação de 10 minutos e eles treinam meses. Um atleta que vai ter uma diferença de alguns segundos no pulo, ou na vara, ou na corrida, ele treina 4 anos, dia e noite, sem parar. O Phelps, que é nadador americano, com muitas medalhas, o maior de todos, né, nos últimos tempos, ele treinava todos os dias do ano, sem falta. Sem falta, nem um dia. E aí, quando ele chegava e saía, o treinador tem 2 livros que falam sobre isso, e depois uma entrevista ele falou de novo a respeito disso. Tem um livro chamado Essencialismo, que ele mostra, fala na entrevista do Phelps, e o outro Poder do Hábito. Poder do Hábito também é um outro livro que ele mostra as nossas atitudes, por que elas são tão resistivas. E a gente fala, não vou fazer de novo, né? Não vou fazer de novo. Mas nós não estamos falando seriamente sobre o nosso. Né? Aí ele saía do treino com o técnico, e o técnico falava para ele o seguinte:
chega na sua casa, toma banho, janta e assiste um filme do treino. Mas não foi filmado no treino. Ele tinha que sentar e repassar mentalmente tudo que ele fez durante o dia. Mas quer filmagem melhor que essa? Na questão 919 da Santo Agostinho, aí ele diz, que é conhece-te a ti mesmo, né, que sabe da antiguidade já vos diz, ele diz assim: faça todos os dias antes de dormir um inventário da sua vida. O que você fez, o que você não fez. Se você machucou, peça perdão agora e amanhã de novo. Mas nós simplesmente deitamos na cama e não pedimos nem para trabalhar no mundo espiritual, né, que a gente precisa pedir, e também para aprender durante a noite, porque se eu durmo 6 horas, eu posso trabalhar de repente 4 horas e aprender 2. Ou seja, nosso espírito não dorme e nem precisa dormir. O corpo precisa descansar. E o que acontecia então com ele? Ele diz o seguinte, que o nadador que quer ganhar uma prova, ele precisa ter mente. Claro que o físico é indispensável, mas se ele não tiver uma mente de vencedor, ele não vence. Ele tem que ter mente de vencedor. E é tanto que, numa certa vez, ele foi nadar a prova, e entrou água no óculos, né? Quem já nadou, ele sabe que entrou água, a pessoa fica meio perdida mesmo, não tendo que abrir os olhos às vezes. E o que aconteceu? Ele fechou os olhos e ganhou a prova, porque ele não precisava mais do físico. A nossa mente nos orienta. Se nós nos programarmos antes de dormir para acordar a tal hora e tivermos a convicção de que queremos fazer isso e é bom fazer isso, nós vamos acordar. E se você passar a acordar todo dia naquela hora, você não precisa mais de despertador. Nós temos amuletas demais. Para tudo nós vamos usar amuleto. Nós precisamos de um remédio, porque provavelmente vamos ter uma dor. Nós vamos ao médico quando temos os exames. Nós queremos quais foram as coisas ruins que aconteceram. Nós não vamos com a expectativa de que vamos lá para saber que estamos bem. Nós vamos com a expectativa de, nossa, o que vai acontecer? Mas se apareceu, ela desaparece, porque a doença não é permanente. Ela é apenas um sinal de que alguma coisa está desintegrada, mente, corpo e espírito. Aí, quando isso integra novamente, a vida começa a fluir. Então, o despertar é o auto-despertar. E não tem jeito de despertar sem voltar para dentro de si. E para voltar tem que estudar. Uma página por dia. Se ler uma página por dia, são 30 por mês. Multiplica isso por ano. Tem alguma técnica? Olha, assim, tem várias técnicas. Eu sempre sugiro às pessoas começarem com aquele livro mais leve que ela acha. Gosta de romance? Começa. Gosta de poesia? Começa a ler poesia. Mas aí a técnica mais, digamos assim, apropriada e que tem mais resultado, chama determinação. Eu vou ler todos os dias. E aí todos os dias não importa. Eu li um livro uma vez e o autor fez ele faz uma proposta no livro que é para você ler os provérbios durante 3 anos sem falhar em um dia. Então eu li 3 anos sem falhar em um dia e depois li mais 2 anos. Ou seja, mas aí eu não tenho tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Nós não sabemos organizar o tempo. Nós não sabemos aproveitar o tempo, porque nós podemos ter hoje, na década de 80, 90, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. É difícil carregar um livro? No celular, você pode baixar uma biblioteca. O Kindle, eu tenho a biblioteca aqui, posso ler todos os meus livros, simultaneamente, 2, 3 livros, você abre um, abre o outro. O que nós temos aqui eliminar chama desculpa. Desculpa é pior e ela traz uma culpa, né, que depois nós vamos sempre falar assim, mas eu devia ter feito isso.
E o despertar tem um momento certo, né? Santo Agostinho foi com 33 anos, né? São Francisco, mas vai chegar um momento que nós vamos despertar. Como falou o Dr. Carlos, ele disse que nós podemos despertar pelo... Faltou só o amor, né? Nós podemos despertar pelo amor. Já passou, né? Mas normalmente nós despertamos pela dor, pelas crises financeiras, pelas crises emocionais. E a crise financeira é a mais fácil de resolver. A crise financeira é a mais fácil de resolver. Depois eu vou dizer. Porque o problema da crise financeira é que, primeiro, para mim ter alguém, eu tive alguém que acreditou em mim, confiou. Se ele confiou, e aí deu errado, eu preciso voltar a confiar em mim para poder honrar. A segunda é que nós precisamos tirar de mente que nós não vamos acabar com as despesas. Quando nós apertamos, nós sempre pensamos em cortar a despesa. Mas nunca pensamos em criar alternativas com a nossa capacidade de aumentar a receita. Nós pensamos sempre no pior. Nós sempre pensamos nas coisas negativas em vez de pensar nas positivas. Se a gente recebesse o telefonema agora, alguém ligasse rapidamente aqui para algum e a pessoa saísse, na cabeça de todo mundo e falasse: nossa, o Vila fez o gol. Não, eu ia pensar outra coisa. Quando o telefone toca à noite, nós já pensamos no pior. E nós temos aí dois impulsos, vamos chamar de negativos internos. Um é do medo, e o desejo de ganhar, que é medo. Desculpa, o desejo de ganhar, que é a bondade, e o medo de perder, que está também junto conosco. Mas como nós aprendemos desde a infância e repetidamente a ouvir não, nós não damos conta de somar quantos não nós já ouvimos. E nós simplesmente achamos que eles são a base de tudo e eles viraram para nós uma barreira intransponível. Quando falou não, nós paralisamos. Quando o médico diz: olha, isso aqui não tem cura, pronto, já vou morrer, já começa a preparar. E a gente vê pessoas que estão aí há anos, que foram desenganadas. Eu fui numa missa até do irmão de uma amiga, eu acho que foi em 2007, 2006, que ele só tinha 8 meses, ele continua dando aula até hoje lá em São Paulo. Eu fui na missa, ele veio aqui para Goiânia, ele não acredita em nada, ela já é mais espiritualizada. Aí convidou os amigos, foi numa missa numa igreja, até na capela, para um grupo bem pequeno, que era despedido. Essa missa, e ele está vivo até hoje. Ou seja, a doença ela é uma grande professora. E o tempo que nós passamos é exatamente para entendermos como dependemos dos outros, como usar o outro, como ter simplicidade, como baixar o facho. Porque às vezes nós temos um facho muito alto, né? E aí vem uma outra questão que foi levantada, o nosso código, né? Nós temos um código. Deus é tão maravilhoso que nós somos únicos. E nós nos comparamos demais uns com os outros. Se fulano está fazendo assim, eu vou fazer. Se é uma coisa boa, ok, mas pode ser que o resultado dele seja diferente do seu. E se for, é o correto. Mas é que às vezes nós seguimos muito também o aspecto negativo. E aí quando nós seguimos esse lado negativo, nós ficamos presos ao passado. O nosso passado é a história. Cada um de nós tem uma história bastante densa do que aconteceu, mas ele ficou lá, nós só podemos ressignificar. Ressignificar, eu tive uma família que foi muito difícil, meu pai foi muito duro comigo e tal, mas para onde ele me trouxe? Ele me trouxe para uma situação que hoje eu estou confortável, eu aprendi a ser honesto, eu continuei a ser honesto. Recentemente eu tenho uma colega, e ela estava me questionando que eu tinha uma reunião com uma pessoa que tinha despedido ela antes. Eu trabalho num órgão público. E ela tinha que fazer a apresentação do projeto exatamente para a área dele.
Mas o chefe dela que ia apresentar. E ela falou, Laura, eu já estou tremendo, no dia de hoje. Isso era na terça e ia acontecer na quinta. E aí eu perguntei para ela o seguinte: quanto sua vida piorou depois que você saiu de lá? Eu falei, não, só melhorou. Eu falei, então você tem que agradecer aí. Porque se você estivesse lá, como é que estava a sua vida? Eu falei, eu devia estar em depressão, devia estar triste, devia estar infeliz. Chega lá amanhã e agradece ele, nem ia saber por quê. É que nós pegamos às vezes, as nossas experiências e elas se transformam sempre em algo muito ruim. E aí nos prendemos a elas e não olhamos para frente, não olhamos para o presente. E aí 70% das nossas atitudes, pensamentos estão ligados ao passado, 25% ao futuro, 5% ao presente. E aonde é que nós aprendemos o presente? O presente é agora. O futuro nós não sabemos. Nós até cometemos isso, quando eu pergunto assim, quantos anos você tem? Aí nós respondemos, né? Não, esse é quantos você já viveu. Quantos tem, ninguém sabe. Nós nenhum sabemos, né? Nós sempre respondemos as coisas assim no automático. Eu brinco muito com a minha filha, quando ela fala, vamos pedir para a mãe, irmão? Você quer de quê? Eu quero de milho com sal. Eu falei, não, eu quero de sal. Não existe pamonha de sal, existe? Não. Ela é temperada, mas nós vamos assim muito no literal das coisas. E nós vivemos aquilo que nós estamos falando, porque nisso o nosso coração está cheio. E aí veio uma outra questão que foi colocada, que eu acho que é fundamental, que é o trabalho. Tem 3 questões que são fundamentais na nossa vida e a gente não consegue viver sem elas, aqui materialmente, e eu acredito também que espiritualmente, porque não se perde. Primeiro é o eu. O eu é o ser criado por Deus, que é uma luz que nunca vai se apagar. Ela tende a se acender cada vez mais. E quanto mais eu desperto, mais eu acendo a minha luz interior. Quanto mais eu observo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, por que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, por que eu quero determinadas coisas, não me contém por aquilo, só depois que não aconteceu o contrário do que eu queria, aí eu começo a me julgar. Então eu é essa luz que nós temos que alimentá-la o tempo todo. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós estamos aqui, a cada entendimento que nós tivemos um pouquinho de, como fala, um pozinho em cima da luz. Imagina uma luz lá fora, aí a poeira vai colocando em cima dela, e vai colocando, e aí se você enterrar ela fica lá, a luz está ligada, continua acesa. Mas ninguém vê mais a luz. E a maioria de nós estamos aqui, se a gente fizer a atividade de parar e olhar para dentro, não vê luz. Nós temos que começar a ver luz dentro de nós. Como luz mesmo. Como luz, porque o corpo é apenas essa indumentária que vai passar, vai ficar. Ela vai se transformar em outra matéria, mas a luz ela vai permanecer. Essa é imutável, é imortal e é completa. Porque tudo que Deus criou, completo, imutável e imortal. E isso nós podemos esquecer nunca. A outra área importante é a família. A família, que às vezes nós queremos assim trocar, né, alguns membros, né, por outros que a gente não sabe se são melhores ou piores, e às vezes é pior. Muita gente sai de casa, da casa dos pais, para poder ser feliz, mas não sabia o que era felicidade. Se eu não sei o que é felicidade, como é que eu vou buscar lá fora? Como é que eu vou buscar alguma coisa que eu não sei o que é? Eu tenho que primeiro entender o que é felicidade. Eu vivenciar a felicidade. E Mahatma diz que felicidade é quando o que você pensa
O que você fala e o que você faz estão em harmonia. Ou seja, é uma coisa subjetiva. Não é o carro que nós temos, não é a casa que nós temos, não é o que nós estamos falando, mas é o conjunto dos três que nós estamos pensando, que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, porque um gera o outro, um movimento o outro. Então, quanto mais consciência nós temos disso, mais nós somos felizes, porque aí nós nos percebemos. Em qualquer lugar, não importa o lugar. O lugar não é o lugar que traz felicidade, não é a companhia que traz felicidade. Eu não posso querer alguém para me fazer feliz. Isso é carga demais, é sacrifício demais. Como sempre é pessoal. Sempre pessoal, intransferível. É pessoal e intransferível. E eu não posso culpar ao outro se eu não consigo, né? Porque geralmente a pessoa é culpa sua. É culpa de fulano, é culpa de cicrano. Mas é porque é mais fácil terceirizar do que assumir. Às vezes, muitas vezes, inculca no outro que ele realmente é culpado. Sim, mas o outro, como o outro também não se percebeu, não se conhece, a gente percebe o seguinte, que os erros dos filhos, nós puxamos para nós como responsáveis. É que onde que eu errei? Aonde que eu errei? Aí nós queremos corrigir. E para corrigir nós pioramos ainda, porque pioramos o nosso e pioramos o do outro. Porque depois que o outro toma uma certa habilidade, eu só tenho que estar lado com ele. Eu não posso, eu não consigo mais mudar, porque aquilo é a história dele, aquilo é a lição dele, aquilo é por onde ele vai passar. E não adianta, às vezes a gente fala assim, as mães são mais intensas nesse sentido. Eu gostaria de estar doente no lugar do meu filho, mas ele não evolui. Se tiver essa postura. Se ele não passar por isso, se ele não sentir e ajudar e acolher no momento, ele também não evolui. Porque eu estou do lado do cara nesse momento para mediar, ajudar ele a entender a dor, ajudar ele a passar por esse momento, essa travessia. Daí a importância da família. Mas família vem de famulus, que significa grupo de escravos, né? Quando a gente pega lá, que antigamente, lá no Império Romano, lá que o pai ele tinha o direito sobre a vida. E aí os imperadores não tinham famílias, quem tinha família eram os escravos, que era chamado grupo de escravos. E eu acho que até hoje nós não entendemos isso, né? Está indo nesse processo de um escravizar o outro. Agora os filhos que escravizam, a gente está como escravo na posição de pais. Eu acho que está na mesa. Você sabe por quê? É que, na verdade, a nossa casa é a escola de valores e princípios. O aprendizado, do ponto de vista emocional, nós herdamos tudo dos nossos pais. Nesse primeiro período, até 10 anos, nós acumulamos todas as informações para depois começar a vivê-las. E aí nós temos conteúdo, todos nós aqui temos conteúdo, que nós ainda não temos o nosso ego não permite nem que ele venha à tona, porque senão nós podemos ter um surto, né? De situações que nós não reconhecemos. Então as doenças, ela não é uma proteção ao sujeito. Ela traz como uma forma de proteção. A família é o laboratório. Nós vamos dentro do nosso laboratório de familiar, e que nós vamos aprender a sermos quem nós precisamos ser. É quando nós olhamos para todo mundo na família se degradando, e nós olhamos para dentro e, bom, essa família me ensina como não degradar. O que a gente faz às vezes é entrar na briga, né? E proteger, e pegar a dor do outro para a gente, não deixa o outro sofrer. Sim. Acha ruim. E nós vamos conseguir isso. Não vamos conseguir, nós só temos que libertar. Olha, o amor é a única virtude que é totalmente livre.
Laura, eu tenho uma coisa comigo aqui, você está falando, eu estou Falando para não estar no desenfreado. 12 aqui, porque eu estou trazendo muitas coisas para mim, né? É questão de família, primeiro, porque isso aí me lembrou meu irmão. O meu irmão caçula, que hoje está com 66 anos, Nossa, que legal. ele sempre culpou a família pelos fracassos dele. Sempre, principalmente a mamãe. E até hoje, ela já está desencarnada há 25 anos, ele fala que a vida dele, a culpa é dela. E a gente não consegue pôr isso na pessoa, que ele é responsável, né? E isso afetou tanto a minha mãe, que uma vez ele falou para ela falou assim, mas eu não tenho culpa de você ter nascido de mim. Né? E gerou entre os dois essa coisa, assim, de um culpando o outro e ela ter rejeitado. Aí aumentou o processo. Então, até hoje, ele é uma pessoa que ele culpa a família. Tanto é que ele se excluiu. E nesse processo, né, de família, eu, por exemplo, eu tento bastante conversar, unir, faço reuniões de família, chamo todo mundo em casa, não briga, mas também não ajunta, sabe? Mas é muito complicado, eu me preocupo muito com esse desencarne, sabe? Então, nesse caso, eu estou me atrapalhando o meu processo de crescimento, com essa culpa também que eu carrego, de não conseguir unir a família. Sim, porque você quer, de uma certa forma, mostrar para o seu irmão que a sua mãe não é culpada, ele não entende, e lá no E eu me sinto inconsciente. culpada de não conseguir. E não, e também com raiva. Desculpa, mas. Não, mas é parece verdade. raiva. Não, mas eu assumo isso. E aí vem uma Então, coisa, você percebe? Aí eu junto a família para harmonizar, mas eu não sou harmônico. Isso. E aí tem uma diferença. Eu preciso ser harmônico em vez de tentar harmonizar. Porque Cristo, em todos os momentos, ele foi harmônico. Ele não tentava harmonizar. Ele era harmônico. Nós precisamos ser e não ter, porque harmonizar é uma função. E Ser harmônico é a própria realidade espiritual. E aí vem uma questão que você levantou, Neide, que é comum. Quando um culpa o outro, na verdade é a forma de amar, que não é amar, mas é a forma de se vincular. Porque aí na hora que eu vou lá e culpo, ela me observa, aí eu entro, de uma certa forma, na vibração dela e sinto que ela me ama. Então é a forma negativa que nós aprendemos. As discussões, as patologias, elas aparentam ser uma forma de amor. As famílias, quando estão brigando, e podem ver que é sempre requentada, como diz o Freud, é tudo comida requentada, não há nada novo no processo. A pessoa ela vai lá, alfineta a outra responde, elas começam a discutir e pronto, elas estão ligadas agora. É um vínculo patológico, mas é uma sensação de acolhimento. Vamos trazer aqui. Complicado. Sim, por isso que as pessoas não gostam de ir no psicanalista. Meu Deus. Então, por exemplo, vamos entender aqui uma questão que de repente está acontecendo conosco aqui. Durante a infância, de repente os pais saem para trabalhar e os pais estão trabalhando e não dão tempo para a criança, agora, mesmo antes de ter tanta tecnologia, os pais já não davam muita confiança. A criança está sedenta porque nos primeiros meses, o ideal é que a criança, e hoje o que está acontecendo, nos primeiros meses a mãe não deve afastar da criança, porque isso para ela é como abandono. Vai constituir um abandono e isso pode levar uma vida inteira para poder recuperar. Mas imagina que os pais estão trabalhando o tempo todo, estão fora, ou estão mesmo em casa, não dão atenção devida às crianças, e a criança adoece. Aí ela adoece. Aí quando ela adoece, todo mundo para e fica em volta dela. Aí tem um chazinho, tem aquilo que era proibido, agora é liberado. Olha, esse negócio é bom, essa dorzinha de cabeça, essa diarreia, essa dor imaginária, ela traz um significado.
Aí eu vou começar a repetir isso. E aí ela começa a repetir, e aí isso integra, né, no seu inconsciente, e ela vai viver durante toda a vida assim, chamando a atenção. E sem perceber. e sem perceber, porque ela não olha para dentro. Ela só olha, aí ela precisa ir no médico, só para poder o médico falar: você está doido, volta para casa. Se nós sairmos, aí no despertar, precisamos sair do papel de vítimas. Vítimas nossas mesmas, não dos outros. Esse dia eu estava pensando, gente, será que eu estou me vitimizando? Eu preciso parar com isso, vou analisar. Estou. Estava. Assim, vai, sai, vai lá de reto, Satanás, que eu não quero. Não, tira esse cara do meio. Tira esse cara, não, deixa eu. Mas uma pergunta para você também. Como que é que colocar isso? A gente passa por alguns processos na vida e vemos assim, não é preguiça, não é falta de confiança na doutrina, entendeu? Às vezes algumas coisinhas da casa que você não consegue arrumar com aquilo que está acontecendo no mundo. Isso é um trabalho. Dúvida que você já não teve vontade de falar assim, larga serviço. Entendeu? Aquele levantar-se e pensar assim: eu só tenho que trabalhar. Sabe? Duvido que com vocês aqui já não passou de tipo o seguinte: nossa, tem que ir para casa daquele parente no livro. Dá aquele exame, você vai muitas vezes até. Já estou falando tudo isso, gente, para falar da questão daquela de exame, de assistência, da hora que você dá vontade de falar assim: quero ficar somente na minha casa, porque é a segurança que você tem, entendeu? De você não querer conviver assim, sabe? Então, assim, Senhor, eu vou voltar a chutar o balde, como diz. Como fazer esse processo? Tirando a questão que eu falo da casa espírita, tirando o processo para usar do contato, a beneficiação. Não, porque é uma beneficiação, entendeu? Então tem tirando esses dois itens, porque é difícil. A gente luta, você está assim, você luta. Não, mas eu vou. E que eu acho que a gente não tem que desistir. Mas tem época que é difícil demais. Mas tem três coisas que são interessantes no corpo. Nós queremos cama, comida e outras coisas mais, né, que são mais delicadas. O corpo, ele só quer prazer. Mas ele é apenas uma veste, né? E aí vem uma questão que é importante, é o seguinte: é que nós às vezes nos importamos muito, como eu falei agora, de criar uma certa harmonia, mas nós não somos harmônicos. Então, por exemplo, eu preciso ir na casa do parente. Eu preciso ir. Por que eu preciso ir? Porque eu não quero ir. Porque se eu preciso ir, eu não quero ir. Nós precisamos mudar a linguagem. Eu não quero, eu não vou. Porque eu não preciso. Mas é certo, às vezes a pessoa está lá precisando de Mas e por que ela também não vem na sua casa? Por exemplo, quando minha filha foi casada, ela foi fazer a lista. falta de luz. Aí minha esposa falou assim: olha, tem que ser tantos. Aí, ó, fica nesse aqui de fora. Não, mas eu não vejo ele 10 anos, ele vai ficar com raiva. Uns 10 anos, vai 10, vai fazer diferença. Já tem 10, você tem que ver. Não fala comigo. Nós temos uma regra bem interessante, depois falta falar do trabalho, né? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Uma regra bem interessante sobre essas questões, por exemplo, chamada lei da economia. São duas grandes leis da economia: oferta e demanda. Quando a oferta é muito grande, o preço cai. Quando a demanda é reprimida, o preço sobe. Então, a bolsa Louis Vuitton custa 50 mil, 30 mil. Um produto da Hugo Boss, uma Mercedes, uma BMW, um celular da última geração do iPhone ou mesmo do Samsung, e outros produtos,
só falta brincar. Mas é o lá em cima. Porque Top dos top. sim, então eles são caros porque a demanda é totalmente reprimida. Se ele se colocasse todos para valer o valor do tubaína, que é o que a gente fala no mercado, ninguém teria interesse, ninguém ia correr. Não chamaria a atenção. Não chamaria. Tem que criar A falta é a escassez que faz as pessoas sofrerem. Aí o que ocorre, por exemplo, na vida, tudo é oferta e demanda. Tudo. Deus age por oferta ou por demanda? Por oferta? Um por vez. Por oferta? Tem certeza? E obedece, quando está doente. Se fosse oferta, teria doença, teria crise. Não teria. Deus é soberano em tudo. Ele tem. Mas nós temos que pedir, nós temos que merecer, nós temos que ir atrás, nós temos que bater a porta abrir. Percebe como é a mesma coisa no amor? O amor é por demanda, não é por oferta. O irmão Carlos que estava aqui, ele poderia ver tudo, como ele pode, os espíritos podem, mas eles não devem, porque senão nós não entendemos. Imagina assim, um dos problemas mais delicados que tem a pessoa que não tem, a gente vê, por exemplo, com poder, a pessoa recebe um carro e rapidamente subiu do palanque, ela começa a fazer coisas que está tudo fora. Nós precisamos fazer as coisas por demanda. Mas eu não tenho que visitar parente? Tem. Ninguém falou, olha, você está aí, como é que está? Posso passar aí? E hoje está corrido, eu não quero ser. Aí fala, não, mas eu vou. Mas como? Essa é uma das coisas que nós precisamos aprender também. A gente precisa, sabe, aprender a falar não sem culpa, né? Sem culpa. Na verdade, nós precisamos viver sem culpa. Viver sem culpa. Eu não falei isso, então tudo bem. Então, tranquilo. Entendeu? Problema. Se nós não soubermos falar não, o problema, uma das questões mais delicadas que tem é porque nós, quando falamos sim para o outro, nós não falamos sim para nós também. Tem que ser sempre sim para mim e sim para você. Você pode fazer isso. Olha, agora eu não posso ir, amanhã pode, porque aí amanhã está a hora, dá para você dar. Aí é sim para mim, sim para você. Mas se eu tiver que fazer, porque eu vou perder alguma oportunidade com você, aí eu vou fazer com um não meu. E aí a energia não é boa. Isso é muito sério, porque agora eu estou aprendendo disso, falar não. E a gente Sabe, quando eu quero, que eu vejo o outro, você tem que fazer isso. Aí eu fazia porque eu sabia falar não para mim, eu falava assim para a pessoa. Agora eu estou começando a aprender isso. Falar não, porque não é minha hora. Para eu ensinar o irmão a falar não. É difícil, viu? Mas é o caminho mais saudável que tem para o despertar. O despertar, pensa Cristo, eu assisti terminei de assistir a 4ª temporada do The Chosen, né? Eu assisti. Quando uma personagem que seria a mulher do Tadeu, é Tadeu? Ela fala. Aí ela é atingida pela espada e eles querem que ele ressuscite ela. Mas ele falou, não vou fazer Eu isso. já tinha feito com Lázaro, né? Então eles queriam. E também não fazia parte, não era aquilo ali. O trabalho dele de demonstração era diferente. Não era fenômeno. Não era fenômeno ali. Ou seja, nós precisamos aprender a dizer, mas a pessoa vai ficar com raiva. Mas é o aprendizado da raiva também. Agora eu entro de novo, só rapidinho. No meu irmão. Você é culpado, porque eu já fiz tanta coisa para ajudar essa família. Eu falei assim, você não culpa ninguém pelos seus fracassos. Assuma sua responsabilidade, porque eu não sou culpado. Melhorei lá. Sim. Falei para ele, não culpa os outros pelos seus fracassos, não, meu filho. Você é responsável. E aí tem esse é ótimo, tem lá no provérbio da Bíblia que ele diz assim, Salomão, não discuta com o tolo para não transformá-lo em sábio. Sabe. Em sábio. Sabe. Porque ele não
Não discuta. Bom, meu irmão, é a sua percepção, acabou. É a sua. Nós temos, gente, um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, que eu vejo as pessoas, é respostas pelas redes sociais. Não faça isso, porque quando você responde, você põe uma palavra e aí o outro pega e daí começa uma discussão sem fim. Fala, olha, vamos falar pessoalmente, olho no olho, sem mesa no meio, sem cadeira no meio, porque aí a energia flui. É assim que a gente tem que enfrentar a vida. Olha, os problemas, eles não vão desaparecer. Não vão acabar os problemas, não vão acabar as inimizades. Mas se você não tiver íntegro com você, todos vão te abraçar. O medo não está fora. O medo é imaginário, não é real. Nós temos medo de nós, não dos outros. O nosso medo é nós. O medo de falar em público, e o que eles vão pensar de mim? Bom, cada um tem o seu pensamento. Que é livre. Que é livre. Não faz sentido se a gente tiver. Só olha, quando todos concordarem com você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem que ser, eu gostaria de ter uma pessoa igual a mim. Mas você estaria vivendo com você? Não estaria, de repente, já enjoado de você? Que é igual? Que é igual? Vai se almoçar. Exatamente. Você imagina alguém que é criterioso demais, né? Bom, e o último trabalho, né? Que é então, o eu, família, trabalho. Uma das questões mais delicadas que tem no trabalho é que nós sempre entendemos que trabalho vem de tripalha, que é um instrumento de tortura. Sabia? Por isso que todo mundo não gosta de trabalho. Sofre para trabalhar. Sofre para trabalhar. Mas o trabalho, ele é uma das nossas estruturas de vida. Sem trabalho, nós não vivemos. O trabalho começa enquanto a nossa mãe está grávida. Ela já está começando a pensar como é que vai trabalhar, como é que vai ajeitar para o pai também, para comprar o enxoval, para cuidar da criança, para dar educação. Então, ou seja, o trabalho sempre vai fazer parte. Mas o trabalho é algo que não é só aquilo que nós fazemos lá. Isso aqui é trabalho para nós. O que nós precisamos entender do trabalho é que nós nunca trabalhamos para os outros. Nunca. É chocante isso? Demais. Você trabalha para quem? Eu vivo cantando aquela música. Pois é, então, aí é que dói mesmo o trabalho. Porque nós trabalhamos para nós. Para nós. Se nós tivermos essa consciência, não vai ter a segunda-feira, nossa, amanhã é segunda-feira. Tem que trabalhar para indicar o patrão, ou ajudar o outro. Amanhã é dia de ir no centro, vou lá trabalhar para os outros. Não, você está trabalhando para você, por você. Se você parar de trabalhar, se for um trabalho formal, numa empresa, vai ter que ir para outra, para poder sustentar os seus projetos, a sua vida. A empresa é só alguém que te permite ganhar o seu pão, pelo talento que você desenvolveu. Agora aqui é a passagem, é o passaporte. Aqui é o nosso passaporte. Aqui, quando nós vamos e trabalhamos, nós deixamos não a mala, mas a carga que nós carregamos. Porque enquanto nós estamos aqui, dispostos a ajudar os outros, os nossos pesos que nós carregamos e também as nossas dívidas, elas são compensadas. É um valezinho que você vai rasgando, vai tirando um ticket. Cada dia que você está aqui para fazer o trabalho mais simples, eu gostaria de ter o tempo para fazer o trabalho mais simples, nem me colocar para fazer limpeza mesmo, né? Porque eu acho que é aí que o bambu, ele tem sempre a conotação da reverência, porque quanto mais alto é o bambu, mais ele baixa. Os japoneses, eles têm, por exemplo, o presidente da Seichonoe, uma vez por ano ele tira um dia, e várias vezes na semana fora isso, eles têm a Seichonoe tem uma época que tem uma campanha, eles é um dia do ano que sai para a rua para limpar uma praça.
tirar e deixar a praça limpa. Aquilo é para você baixar o ego, para você ter reverência às coisas mais simples. Então, o presidente, ele vai para a rua para limpar. Para ele não subir demais, achar que agora, porque nós confundimos muito intelectualidade com sabedoria. E tem muita gente que não sabe ler e é mais sábio do que alguém que tem pós-doutorado. Porque educação não é conteúdo. Educação é a inserção do sujeito numa condição humana. Isso é educação. Conteúdo, eu trabalhei numa universidade, tinha 400 professores, 480 uma época. E era a maior ilha de disputa. As pessoas passam por você, nem olham você. Aí o dia que precisa, professor, ou seja, é a amizade pela necessidade. Então o conhecimento intelectual, ele individualiza. A sabedoria junta. Nós precisamos ser sábios. Tem um livro que chama de Robert Wong, ele diz assim, que se você quer ter conhecimento, você tem que aprender pelo menos 2 coisas todo dia. 2 coisas novas. A página que você lê, que aí tem um conceito, uma forma diferente de fazer alguma coisa. Mas se você quer sabedoria, você tem que abrir mão de uma coisa todo dia. Ou seja, a sabedoria é quando você não entra na discussão, é quando você não julga, é quando não tem o certo e o errado, você busca o entendimento entre eles, né? É a mediação. Então a sabedoria está no campo da verticalidade. E se a gente olhar, a cruz é exatamente esse cruzamento do vertical, que é a sabedoria, a permanência da sabedoria, e o conhecimento, que é horizontal. Porque o conhecimento, ele tem isso. O conhecimento tem data de validade. Eu tenho certeza que todos nós aqui já fizemos determinado curso de alguma área que não é mais de nada, só tem um diploma. O diploma está lá, eu sou isso, da tilografia. Meu primeiro diploma da tilografia tem até hoje. Eu peguei meu diploma da tilografia e foi assim, se pudesse. Eu não sei fotografar no computador, não sei mexer no teclado. Eu que dedão. Então, pessoal, vamos pensar nisso. A nossa mente, ela abre, e tem aí, já é só para fechar mesmo, faltando. A nossa mente, ela tem, já é como prova científica. O nosso cérebro rejuvenesce com a leitura e com a meditação. Então, a leitura, ela expande os neurônios, porque na medida que você vai lendo, você vai aquecendo e vai aumentando os neurônios, ou mantendo os que estão morrendo, né? Porque pelo menos salva aqueles que estão morrendo. Porque alguns vão suicidando, né? Literalmente, né? Nada me usa para nada, eu vou pular daqui e vou me acabar. Ou seja, eles vão morrendo. A meditação é o outro caminho para você também desenvolver o cérebro e melhorar. Só para fechar. E meditação? Eu não tenho paciência para meditar, não. Porque eu estou meditando, senão, senhora, se eu fazer isso vai ficar bom. Nossa. Não, mas aí você não está meditando, você está questionando. Você quer conhecer um pouquinho de prática meditativa? Eu sou muito elétrica. Você quer conhecer um pouquinho de prática? Depois eu falo com você. É porque eu sou elétrica demais. Minha mente é elétrica. Vou te fazer um convite, então. Aí você tem que desenvolver. Eu tenho 2 práticas, uma da City Way, que é o Shinsokan, que é mais formal, e uma outra se chama Ishaya. Essa Ishaya a gente assina um termo que não pode divulgar os 4 princípios, né, da meditação. Porque meditar não é você deixar de pensar, é você não andar nos pensamentos. O pensamento vem, você deixa ele, é o macaquinho esse que você está falando. Aí você tem que transformar ele em boi, porque ele já fica mais pesado depois, porque Cristo e Buda, que eles meditaram, eles chegaram ao nível de 0 pensamento. Nós não temos essa capacidade ainda. Mas eles
não têm pensamento. E quando eles entram em meditação, o Buda ficou 8 dias, acho que foi 8 dias, 8 noites. Sem pensar. Literalmente ele não precisa de alimento, não precisa de água, nada, porque o corpo sustenta, porque não gasta de energia. A energia é totalmente vital. É a conexão com a espiritualidade. E aí, por exemplo, eu tive, com 2 anos de idade, eu tive um acidente na fazenda, minha irmã caiu comigo. Eu já era passado mais tempo, né? Eu acho que tem alguns trabalhos ainda para mim fazer. Por isso eu não. Criança já era muito passada, porque ela na fazenda, minha irmã foi correr com medo do gado, caiu, tinha 2 anos e meio, bateu minha cabeça. Aqui não nasceu cabelo ainda até hoje. Eu acho que não vai nascer mais porque eu não estou caindo. Já está começando a faltar, então não vai nascer. E aí eu perdi muito sangue, era Araguaçu, no Tocantins, nós estávamos a 60 quilômetros de Araguaçu, e Araguaçu na época ainda não tinha farmácia. Ninguém vendia remédio. A cidade mais próxima que talvez tivesse remédio era São Miguel, que é mais 56 quilômetros. A minha mãe teve 13 filhos. O meu pai estava viajando com o meu irmão mais velho. Os outros eram todos pequenos. E as meninas que eram mais velhas, as minhas irmãs, não conseguiam ir à cidade buscar remédio. Então eu ia perdendo muito sangue, porque saía sangue. Minha mãe colocava material, ela apertava, quando soltava, disparava de novo. E aí, ela descobriu o fumo, acho que por isso que eu não fumo, né? Porque aí eu já fumei por aqui. Aí ela botava o fumo e eu desmaiava. Aí eu desmaiava e parava de sangrar. Aí eu acordava à noite, coçava, disparava de novo. E foi, até ela botava café, botava tudo que ela podia, até que eu acho que parou, chegou só no limite para viver mesmo. E aí parou e eu enchei muito, fiquei muito inchado, segundo a minha mãe, não tem foto da época, né? Fiquei muito inchado a ponto de que eu ficava puxando a língua, porque o fôlego não saía, né? Ficava puxando a minha irmã. E aí todo meu já tinha saído da conta dos 13 lá, minha mãe já estava meio que passando lá. Só 11, só 12. Isso aí, né? Porque 2, um faleceu quando nasceu, o outro na hora do nascimento. Dos 11, aí eu já estava riscando o nome. Aí apareceu um parente que trouxe Bezepacil, e eu também. Bom, tomei banho de jacaré, de sucuri, leite de tudo, né? Todas as coisas. Ok, e quando foi em 2005, até lá eu nunca fui atrás, né, para entender o que aconteceu, porque também não havia necessidade. Eu fiz uma regressão com a respiração holotrópica e eu senti a Bezepacil no dia que eu tive a regressão, eu consegui sentir toda a dor, vivenciei todo o processo novamente. Em 2005 eu estava numa loja, era para trocar uma carteirinha, porque o rapaz colocou Laura, né? Eu fui lá até esse dia. Aí ele virou para mim e falou assim: o que o senhor quer que eu faça? Aí eu falei: bom, você pode mudar o sexo ou a carteirinha, qual que você acha que é mais fácil, né? Aí todo mundo olhou para mim. Ele falou: acho que é mais fácil a carteirinha, fui também mais rápido. Aí terminou esse negócio, eu fui esperar ele lá mudar a carteirinha. E sentei no sofá e eu senti uma dor aqui no pescoço. Mexi, na época, estava fazendo acompanhamento com o geriatra, porque eu fui para a geriatra com 35 anos. Corpo, mente e espírito. Se você não cuidar, eles deterioram. O espírito já está lá mais vivo, mas os outros, né? Aí, doeu aqui, eu senti, passei, estava inchado aqui em cima. Passei a mão. Esse negócio está estranho, como é que eu vou fazer? Vou na geriatra, ela vai falar no especialista. Se eu falo com minha esposa, ela entra em pânico. Vamos pensar aqui melhor. Aí cheguei em casa e falei para minha esposa: senta aí, eu preciso te falar uma coisa. Ela falou: o que é? Eu falei: não, estou com um caroço aqui na cabeça. Pelo amor de Deus, eu vou ligar. Ele ligou para o Dr. Robert. E a tecnologia, ela salva a vida, né? E também dá orientação. Aí nós fomos lá. Ele fez a radiografia, pediu a radiografia, fez o exame e falou: Laura, você teve uma fratura aqui de crânio muito importante. Muito importante. Você deve ter perdido sangue demais, né? Porque essa área aqui
extremamente irrigado. Aí fizemos a radiografia. Fui lá levar, falei para minha esposa, deixa que eu vou. Eu falei, não, você não me conta as coisas, porque eu fiz tratamento de glaucoma de 94 até 2002, só minha esposa soube. Porque quando eu falo da doença, eu multiplico a dor. Eu só posso falar para o médico, quem vai me ajudar. Eu não preciso estar espalhando, porque eu espalho é a minha situação de vítima, né? Vitimismo. Aí eu quero que o outro cuide de mim, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Mas aí não é eu morrendo, me ama. Não, peça para ser amado enquanto está saudável, não depois que está morrendo, né? Aí fui lá, olhou o exame, aí ele falou, nós estamos procurando uma coisa, achamos outra. Eu falei, mas é boa? Ele falou, não, fique animado. Eu falei, quem que é? Ele falou, parece que sua hipófise está calcificada. Eu falei, bom, se está calcificado, está tudo... Aí a minha esposa perguntou, e o que acontece, doutor? Ele falou, paralisa as pernas, os braços e os olhos. Eu falei, bom, mas se está movimentando tudo certinho, tá legal. Vou deixar rodar, falei, não, vamos fazer o exame. Então vamos fazer outro exame. Vamos lá para fazer a ressonância magnética. Aí eu fiz durante o período que eu estava esperando para fazer o exame, eu fiz um inventário da minha vida. Estou pronto para morrer? Estou. Olha, minha esposa vai chorar uns dias, depois acostumo, minhas filhas já estão tranquilo. Nós precisamos nos tornarmos desnecessários. Isso é o despertar. Tornar desnecessários. É que as pessoas não precisam depender de mim para viver. Porque isso é triste quando falam, eu dependo de você. É prisão. Não sei viver sem você. Isso é prisão. Você morreu. Sim, mas normalmente não quer ir junto. Não. Falar, vamos preparar aqui os dois. Não, depois eu vou. Aí fiz a ressonância, peguei esse período todo, fiz toda essa avaliação, aprendi com isso. Aí levei lá no médico. Minha esposa junto, né? Porque ela quando eu vou nos médicos, assim, normalmente ela vai porque eu acho que tudo é passageiro. Eu estou aqui em passagem, eu estou aprendendo a viver isso. Mas as coisas vêm, elas vão embora. Elas vêm, vão embora. Eu aprendo a lição. Aí chegamos aí, olhou tal, e pegou a minha, porque é muito bonito, né? A foto do cérebro, que é maravilhosa. Aí ele foi olhando e falou assim, Laura, o que você faz? Ele disse, sou professor. Não, nem disso. Eu falei, eu gosto de meditar, medito todos os dias e leio muito. Ele falou, então dobra o que você está fazendo. Na época eu estava com 40 anos, 41, agora não vou falar o tempo, né? Porque eu acho que foi um pouquinho. Essa pula, essa parte, né? Não vai cair naquilo, para mim também não importa. Sim, ninguém deve saber. Aí a minha esposa, eu falei, fala com a minha esposa, porque quando eu pego para ler, começo a ler, eu falo, está gastando a vista, está lendo demais, né? E agora eu nunca mais falo isso. Aí ele falou assim, olha, o teu cérebro tem idade de 20 anos. Que delícia. O seu cérebro tem idade, Robert, ele é um dos especialistas em cérebro, em cabeça, né? Você tem idade, o teu cérebro tem idade de 20 anos. Porque, olha aqui, os seus nervos ópticos é como se você fizesse alterofilismo. Lembra o ambiente que você está fazendo? Os olhos ficam assim, ó, e aí foi forçando tudo. Aqui, aí ele foi mostrar para minha esposa, porque no cérebro tem lá uns lugarzinhos assim, né? Ele falou, olha, esse aqui dele já tinha que ter uma abertura. O dele está fechado, porque a energia que passa da leitura, ela não deixa abrir, não envelhece. Então, eu estou falando para vocês de uma comprovação minha do relato. Leia e rejuvenesce. Quando nós lemos, nosso espírito fortalece, a nossa mente fortalece e o nosso ambiente se torna cada dia mais... não ache tempo para ler, arrume tempo. Nessa época você já meditava, né? Eu já meditava, já estava meditando. Separe o tempo, né? Não, saia com o livro o tempo todo, não fique, vai no médico, leva o livro, vai demorar. Eu adoro quando eu vou nos lugares que demoram, porque eu paro para ler. Aí eu leio. Nós precisamos criar a oportunidade de tudo. Eu fazia muita viagem no início da aula,
E aí, às vezes, quando colocava, eu sentava, aí vinha duas pessoas. Aí aquela dava bom dia, começava a conversar, falou, esse não vai ter jeito de ler. Aí quando chegava aquele outro dava bom dia, ele virava para o outro lado, só dava bom dia, eu falei, esse você vai me deixar ler. Eu abriu, às vezes, Brasília, Belém, 3 horas. Eu leio 3 horas. Não cansa. Então, gente, você é o seu cuidador. Se adote. Adote você. Pegue na sua mão. Pegue na sua mão. Não espere pelo pai, não espere pela mãe, não espere pelo marido, não espere por ninguém. Ajude-os com a sua força. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe sempre.